Querida, fala comigo assim, identidade. Mas você é uma mulher avivada. Antes de começar, fala com ela assim, ó, se você é geladeira, você já sabe. Muda de lugar, porque quanto mais aleluia você der, quanto mais glória a Deus você falar, o Senhor vai se manifestar e vai ter cura, vai ter dons de línguas, dons sendo entregues. Quanto mais você falar, mais a bênção do Senhor e o céu vai te tocar em nome de Jesus. Fala comigo assim, identidade. Identidade. Querida, e se eu te perguntar, descer aqui e perguntar individualmente para você, você sabe o que é identidade? Eu não estou falando daquele documento de RG que todas nós temos, não. Eu estou falando de uma identidade que só Jesus pode nos entregar. E Ele tem identidade exclusiva para mulheres aqui nessa noite. Eu estou falando de uma identidade que só o céu pode te entregar. E talvez se eu perguntar para algumas mulheres, elas não vão saber qual é a sua identidade, qual é o seu chamado. E querida, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas debilidades, mas tem algo que o Senhor me entregou e que eu peço para Ele, Senhor, nunca retire isso de mim. É a minha identidade firmada no Senhor. A minha identidade, porque se eu tiver a minha identidade firmada no Senhor, nada pode me abalar. E é isso que o Senhor vai entregar a você nessa noite em nome de Jesus. Tudo que você precisa saber e entender é quem é o seu Deus, quem você é nele, para cumprir o seu propósito e o seu chamado que Ele te confiou. Você crê que Ele te confiou um chamado? Você crê, querida? Aleluia. E provavelmente quando você, criança, foi para a escola, você estudou a matéria de filosofia, teve essa matéria na sua grade, escolar, curricular. E essa matéria de filosofia, ela traz muitos questionamentos às almas, às pessoas. Os psicólogos não conseguem explicar, os psiquiatras, os doutores, os mestres, eles se descabelam, na verdade, tentando explicar a filosofia. Porque são perguntas e questionamentos que trazem angústia às almas, às pessoas, questionamentos, aflição. São 3 perguntas, querida, que você precisa ter claramente definida no seu coração. Pergunta para mim, quais perguntas, pastora Lili? Quais perguntas, pastora Lili? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou? Os psicólogos, filósofos, eles se matam e não conseguem, muitos não conseguem explicar isso. Mas você, no nome de Jesus, vai sair com essa definição no seu coração. De onde você veio, quem você é e para onde você está indo. Você pode falar essas 3 perguntas comigo? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 e... Mas vamos falar para isso entranhar na nossa alma? E aí talvez você pode falar assim, pastora Lili, tudo bem, eles não conseguem, muitos não conseguem explicar esses questionamentos, porque traz sim aflição à alma, angústia. Mas nós, pastora, conseguimos sim explicar na palavra de Deus. Verdade. Nós conseguimos explicar isso através da palavra de Deus. Mas querida, você já reparou, ou só eu, que as mulheres hoje em dia estão malucas? Não é mesmo? Eu não estou falando de você não, essa maldição não está em nosso meio em nome de Jesus. Mas antigamente eram os homens que eram insanos, malucos, depravados. Hoje em dia as mulheres estão malucas, sem saber de onde veio, sem saber quem é e para onde vai. E as mulheres estão insanas, malucas. Mas eu profetizo que essa maldição não está sobre você. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia
ela edifica a sua casa. Mas a casa aqui mencionada, às vezes a gente refere-se, né, e trata como se fosse somente o nosso lar. Mas eu quero mencionar que a mulher sábia, ela edifica o seu ambiente. A mulher sábia, ela edifica o seu ambiente. Você já pediu sabedoria para o Senhor hoje? Pergunta para essa mulher, e você já orou hoje pedindo sabedoria para o Senhor? Sabe por quê, querida? A palavra do Senhor nos ensina que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá de forma deliberada. É só você pedir que o Senhor vai te dar livremente acesso a uma sabedoria que vem do céu. Então, onde você for, a mulher sábia edifica a sua casa, o ambiente. Você vai levar sabedoria para o seu trabalho, você vai levar sabedoria para o seu lar, sim, para o ambiente onde você estuda, onde você pisar, você vai levar essa sabedoria do alto, porque eu vejo aqui um exército de mulheres sábias em nome de Jesus. Aleluia! E se toda mulher entendesse de fato isso, entender o que, pastora? Que você é o pilar de sabedoria para uma sociedade saudável. Por isso que eu estou te falando, você vai levar sabedoria em todos os ambientes que você for. Você é o pilar de sabedoria para uma sociedade saudável. É de você que o mundo lá fora está precisando. É de você. Aleluia. E aí, querida, se nós entendêssemos isso, nós começaríamos coisas grandes para o Senhor, mas mais do que isso, nós terminaríamos coisas grandiosas que Ele nos chamou. Muitas mulheres chegam para mim, pastora Lili, eu estou querendo desistir, entregar, não aguento mais, fugir, né, pastora? Fugir para onde? Fugir para onde? Mas eu quero dizer, querida, se você entender isso, esse princípio na sua vida, Satanás não vai mais te estagnar, parar você, dominar a sua mente, porque você vai ser dominada pela sabedoria que vem do alto, no nome de Jesus. Fala comigo assim, por isso é necessário ter identidade. Fala comigo, eu tenho identidade. Só que nessa construção dessa identidade, nós vamos encontrar muitos obstáculos. Nós vamos encontrar muitas dificuldades. Oposição. Você está preparada para isso? Pergunta para essa mulher aí do seu lado. Olha para ela, você está preparada? Quem nunca, querida, entrou num ambiente, talvez numa loja, em um lugar, que a hora que você entrou, a pessoa te olhou com aquele olhar de desprezo? Isso aconteceu só comigo? Já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo tantas e tantas vezes. A pessoa não precisa nem falar o que ela está pensando, mas você, pelo olhar, aquele olhar de desprezo, você sabe o que ela está querendo dizer. E eu não preciso te perguntar como você se sentiu naquele momento, porque eu me senti magoada. Sabe por quê, querida? Porque nós não fomos feitas para sermos questionadas na nossa identidade. Só que eu estou aqui para te dizer que o maior objetivo de Satanás é desconstruir a sua identidade. Porque se ele fizer isso, querida, ele extermina e acaba com você. Ele fez isso no passado, ele continua fazendo, e eu tenho uma triste notícia. Ele não vai parar. Mas ele não vai te tocar. Ele não vai te alcançar, porque a partir de hoje o Senhor está te entregando identidade. E o diabo, ele sabe que existe 2 tipos de pessoa na face da terra. Só 2 tipos. Pergunta para mim, qual, pastor ali? Quais tipos? O primeiro tipo de pessoa é aquele que o inferno sabe que a pessoa tem completamente a definição da sua identidade no Senhor. E eu costumo brincar que, e
ouvi falar, né, que uma pessoa, uma mulher, que sabe a sua identidade, ela tem no inferno um telão de LED com a foto dela e tá escrito nome e ainda assim, ó, procurada. Não precisa ficar com medo não, porque a sua foto tá lá, a minha também tá. Tem um telão de LED desse tamanho, querido, escrito procurada, porque você é uma mulher de Deus e o inferno precisa temer você. Você precisa saber quem você é. O inferno precisa olhar para você e falar assim: ela acordou. Ela acordou, não é possível. E você vai falar: acordei, estou pronta para confundir o inimigo. E o segundo tipo de pessoa, de mulher que o inferno sabe também que existe, são aquelas mulheres que não sabem ou não ainda entenderam a sua real identidade no Senhor. E que até hoje está dando ouvido às inverdades e mentiras que Satanás tem dito a seu respeito. E é sobre isso que eu quero falar. Eu separei 3 personagens bíblicos que tiveram a sua identidade questionada no Senhor. E o primeiro deles é Davi. Fala comigo, Davi. Davi, querido, ele foi levantado para ser o libertador, para ser um governante, para ser uma influência, um homem de Deus, um rei. E Davi sofreu oposição. Como assim, pastora Lili? Ele sofreu oposição. Ele sofreu oposição dentro da sua própria casa. O que é isso, pastora Lili? Está amarrado em nome de Jesus? Quer dizer que se eu aceitar Jesus, entregar minha vida para Jesus, eu posso sim sofrer oposição e dentro da minha casa? Sim, querida. Todas nós estamos sujeitas a isso. Talvez te contaram um evangelho contrário. Talvez te contaram um evangelho diferente. Talvez você acreditou na Xuxa. Como assim, pastora Lili? Na Xuxa? Ela que fala isso, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não vai não. Não é tudo que você quiser que ele vai. Não vai não. Não vai não. Vai ter oposição, vai ter dificuldade, mas você vai vencer. Você vai vencer porque você tem uma identidade firmada no Senhor. E Davi, ele sofreu uma oposição dentro da sua própria casa. Como assim, pastora Lili? Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, eu fico conjecturando isso, sabe, Letícia? E tentando imaginar o contexto daquela história, Cris, entrando no contexto para entender ali o que aconteceu. E quando o profeta chega na casa de Jessé, e eu imagino, né, Jessé, o pai dele, quem é mãe aqui? Muitas mulheres. Imagina assim, alguém fala para você assim, ó, vai vir um profeta aqui na sua casa, e esse profeta vai ungir um novo rei, um novo presidente do Brasil. O que você ia fazer? Você vai reunir todos os seus filhos, arrumá-los, engomá-los. Eu acho que eu ia chamar o Lourenço, o Mateus, dar banho, passar perfume e ensinar como é que comporta. Jessé, ele reuniu todos os seus filhos, preparou um banquete, mas ele se esqueceu de Davi. Davi estava lá no pasto e ele foi esquecido e rejeitado pelo seu próprio pai. Ele foi rejeitado e esquecido pelo seu pai. Deixa eu te dizer, querida, as pessoas mais usadas por Deus já sofreram algum tipo de rejeição na sua vida. Eu estou falando para mulheres aqui, que talvez estão sofrendo rejeição dentro do seu casamento. Talvez rejeições do seu filho, da sua filha. Talvez, querida, você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe. Mas deixa eu te dizer, as pessoas mais rejeitadas são aquelas mais cheias de unção. Eu estou falando para alguma mulher que você toma posse no nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 17, que o pai de Davi manda ele levar comida lá no campo de batalha.
Gente, eu me admiro com Davi. Porque eu imagino que talvez se fosse outra pessoa, Cris, ele falaria: quê? Eu, entregador de comida, ir lá entregar comida para os meus irmãos que nem gostam de mim? Eu fui ungido para ser rei de Israel. Eu não vou não, pai. Vocês esqueceram de mim? Nem me chamaram para o banquete? Eu não vou levar comida para eles não. Na hora que vocês foram comer, vocês não lembraram de mim? E Davi não fez isso. Davi, sim senhor, pai, eu vou. E assim ele vai. Vai lá humildemente para o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos, para o capitão. E aí a hora que ele chega lá, sabe o que ele encontrou? Quando ele chega lá, eles encontram os soldados conversando e temendo de medo. Imagina comigo aqui, olha, entra na história comigo. Se você chega num campo de batalha, num campo de guerra, o que você espera encontrar? Guerreiros preparados, guerreiros fortes, conversando sobre o que eles irão fazer, como eles irão atacar, como eles irão atingir o gigante. Eu acredito que, eu fico imaginando, né? Davi deve ter chegado e falou: eu vim no endereço errado. Porque eles estavam com medo. A Bíblia fala que eles fugiram de medo. Sabe o que eles estavam falando? Você viu o que o gigante vai fazer? Ele vai matar a gente. Ele vai acabar com a gente. Eles estavam exalando medo. E Davi olha aqui: não, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Eu imagino ele ali no meio daquela situação. Eu imagino ele ali no meio daquele contexto. Enquanto eles estavam ali falando sobre medo, falando sobre a dificuldade, eles deveriam estar falando sobre estratégias de guerra. Eles deveriam estar só: uma parte aqui vocês vão pela direita, entra ali pela árvore, entra no rio e ataca com lança, com espada. A outra parte falando assim: nós vamos atacar assim, discutindo e conversando, e estratégias de guerra. Mas não foi isso que Davi encontrou. Pergunta para essa irmã que está aí do seu lado: qual tipo de conversa você tem tido nos seus dias de guerra e de batalha? Pergunta para ela aí, pergunta para ela. Que tipo de conversa você tem tido? Eles deveriam estar conversando sobre estratégias de guerra. Mas Davi ouviu um bando de soldados medrosos. E sabe por quê, querida? Sabe por quê? Isso nos ensina algo muito poderoso. Que aparência não tem nada a ver com essência. Ei, a aparência não tem nada a ver com essência. Era um bando de soldados fortes, guerreiros, escolhidos, cheios de amargura e lança, mas que dentro deles estavam medrosos, porque eles não sabiam a sua identidade e estavam exalando medo. Aí chega um pirralhinho, um menininho, pequenininho, que foi entregar comida para os seus irmãos. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua identidade. E sabe o que ele falou? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou lá e faço. Aquele rejeitado, aquele esquecido, o pequenininho, ele fala: deixa que eu resolvo. Sabe por quê, querida? Davi era confiante. E a confiança, ela contamina. Ela contamina. É ruim demais você chegar perto de alguém que, aquela pessoa que te coloca para baixo, vai dar errado, tá ruim, vai piorar. É bom demais você andar com gente que fala: não, vai dar certo, tá com problema, tá com dificuldade, mas o Senhor vai prover. Ei, querida, você precisa ser confiante. Confiante em você? Não. Confiante em quem você carrega, em quem você tem identidade firmada. Porque não é pela sua sabedoria, mas é pela sabedoria do alto. Aleluia. E Davi falou: deixa que eu resolvo esse negócio. Deixa que eu vou lá. E aí sabe o que acontece? Eliabe, o irmão de Davi, ele faz duas perguntas
e uma afirmação sobre Davi. Fala, quais, pastora Lili? Me pergunta aí. Me ajuda a pregar, fala, quais, pastora? A primeira pergunta que Eliabe faz para Davi, ele fala assim, e ele fala para cutucar, ele fala para machucar, para deturpar a identidade de Davi. E a primeira pergunta que ele faz, ele fala, por que, Davi, que você veio aqui? Lembra do olhar? Por que, Davi, que você veio aqui? Sabe o que ele estava dizendo? Quem você pensa que é para estar aqui, Davi? Aqui não é o seu lugar. Um irmão dele, pastora, o irmão dele. A segunda pergunta que Eliabe faz para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhinhas que você cuida no deserto? Sabe o que ele estava querendo dizer também? Eu quero que todos aqui vejam que você não é capaz de enfrentar uma batalha. E tem mais, e ele vai além. Ele pensou assim, eu quero que todos te enxerguem com o mesmo desprezo que eu te vejo. Irmão de sangue, meus amigos. Pega ele. E ele faz uma afirmação sobre Davi. Eu sei por que você está aqui, Davi. Você é presunçoso e o seu coração é mau. E você veio aqui só para ver a batalha. Meu Deus. E sabe por quê? Que Davi, Satanás usou o irmão dele para atacar Davi. Porque Davi, eu falei que no início, ele veio para libertar, para governar, para liderar. E Eliabe disse que Davi só estava lá porque ele era presunçoso, porque ele queria aparecer. Deixa eu te dizer, querida, tudo que é verdade de Deus, Satanás vai tentar deturpar na tua vida como mentira. Como assim, pastora Lili? Eu não entendi. Vem cá que eu te conto. Lembra quando o profeta foi lá na casa de Jessé e foi escolher o novo rei, e o pai dele esqueceu ele, rejeitou ele lá? Mas o profeta, né, pela aparência que ele foi enganado, envolvido, ele foi para ungir um dos irmãos de Davi. E aí o Senhor, não esse. Eu não escolhi esse. Eu escolhi o que está lá fora. Ninguém coma essa comida enquanto ele não chegar. Eu escolhi um que é humilde. Eu escolhi um que vai ser rei. Eu escolhi um que é sábio, que tem a identidade firmada em mim. Por isso que eu estou te dizendo, querida, tudo que for verdade para Deus, o diabo vai tentar deturpar na tua vida como mentira. Dá um glória a Deus aí, igreja. Olha para mim, querida. Não ouça as mentiras que o diabo está falando a seu respeito, quando Deus já disse verdade sobre quem você é. Deus está falando com mulheres aqui. Tem mulheres dando ouvido a Satanás, dando ouvido a inverdades que o diabo tem dito diariamente sobre a sua vida, deturpando a sua identidade. Fala comigo assim: o vale de Elá. O vale de Elá. No vale de Elá, que foi onde aconteceu a batalha, foi o lugar da maior provação de Davi. Mas também foi no vale de Elá que Davi derrubou o gigante. Foi no vale de Elá que o diabo tentou deturpar a identidade de Davi. Mas foi lá também que ele pegou uma pedrinha e derrubou o gigante. Ei, querida, toda vez que você estiver prestes a alcançar a sua vitória, que a sua vitória estiver um passo de você, o diabo vai tentar te paralisar e deturpar a sua identidade. Mais importante, amada, do que derrubar o gigante, é saber quem você é.
Fala assim: eu sei quem eu sou no Senhor. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça daquilo que Deus confiou em você e disse ao seu respeito. Não esqueça a sua identidade, mesmo que você sofra oposição de dentro da sua casa. E a segunda pessoa que eu quero falar é sobre Paulo. Fala comigo, Paulo. Paulo, ele foi levantado para ser um evangelista. Que homem de Deus, que homem usado, o maior evangelista, na minha opinião, da Bíblia. E Paulo, lá em Atos, no capítulo 9, a Bíblia nos conta que ele teve a sua conversão. E vamos combinar, né? Que conversão hollywoodiana. Um negócio de filme, né? Porque Jesus falou com ele de uma voz que bradou do céu e ele caiu no chão. Negócio lindo, negócio de filme, né? No nosso caso não, ou foi a mãe ou foi alguém pregando, falando: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e você correu para a igreja. Mas com ele não, foi aquele negócio bonito, aquele negócio de filme. E aí, Paulo sofreu oposição de onde, pastora Lili? De dentro da igreja. Como assim, pastora Lili? Misericórdia, vai ter oposição dentro da igreja? Vai, querida. Infelizmente, você vai encontrar oposição em todos os lugares onde você estiver. Como assim Paulo sofreu oposição de dentro da igreja, pastor Eli? A Bíblia nos conta que ele ficou cego. E aí o Senhor vira para Ananias, um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, para questionar a identidade de Paulo. Sabe por que ele fez isso? Porque a Bíblia nos conta que quando ele fica cego, o Senhor fala para ele assim: olha, Paulo, olha, Ananias, você vai lá em Paulo, colocar a mão sobre a cabeça dele, orar por ele para que ele possa enxergar. Sabe o que Ananias fez? Não, Senhor, não é possível que o Senhor está me mandando ir lá. Não é possível que o Senhor está me mandando ir lá orar para este homem. Eu tenho ouvido tudo que esse homem tem feito aos santos de Jerusalém. Como é que o Senhor me pede para ir lá orar, para ele voltar a enxergar? Ele chegou aqui, Senhor, com perseguição para matar todo mundo. Como assim, pastora Lili? Eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas Paulo antes era Saulo. E vamos conversar. Saulo não era flor que se cheira. Realmente, Saulo era terrível. Para você ter uma ideia, quando Estevão estava sendo apedrejado, morrendo apedrejado, Saulo consentiu com a sua morte. Eu não preciso explicar o caráter de uma pessoa que consente com a morte de alguém apedrejada e ainda por cima por um motivo religioso. Você já entendeu como é que Saulo era, né? Mas Saulo teve um encontro com Jesus e teve a sua identidade transformada. De Saulo ele virou Paulo. Paulo era maligno, mas Deus transformou a sua identidade. Ei, querida, eu não sei o seu passado, eu não sei o que você fez, mas talvez Satanás tenha soprado ao seu ouvido que você não é digno, que você não é capaz de viver uma nova história, de ser uma pregadora, de ser uma evangelista, de ganhar almas para o Senhor, de servir na igreja. Ei, fala para ele assim: o Senhor mudou a minha identidade. O Senhor mudou a minha identidade. E Satanás usou uma pessoa da igreja, usou Ananias para tentar questionar a identidade de Paulo. Era como se o diabo estivesse dizendo assim: volta, Paulo, aqui não é o seu lugar, porque você é um perseguidor. Mas Deus já havia transformado Paulo. Deus já havia transformado a sua essência. E Ele está transformando identidades aqui nessa noite. Ele está transformando identidades aqui nessa noite. O que o diabo queria falar com isso? Jogar um espírito de rejeição no apóstolo Paulo, para que ele não conhecesse quem ele era,
para que ele não fosse levado para o propósito de Deus e para que eu e você não estivéssemos aqui falando dele. Deixa eu te falar, querida, o Senhor não vê como o homem vê. Ei, eu vou dizer para você entender, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê, porque Deus não enxergou um Saulo. Deus enxergou um Paulo. Deixa eu te falar, Deus não enxergou um Pedro inconstante. Deus enxergou o pai da igreja. Ei, querida, Deus não enxergou uma menina órfã. Deus enxergou uma rainha. Deixa eu falar para você, talvez você esteja presa à sua vida atual, ao seu passado, à sua realidade, mas o Senhor não está olhando para quem você é. O Senhor está olhando para aquilo que Ele está te transformando. Aleluia! A maneira que Deus te vê é isso que importa. E por fim eu quero falar de Jesus. Jesus, pastora, Jesus sofreu oposição. Jesus foi questionado na sua identidade. Sim, querida, por muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu quero citar duas, só duas para terminarmos. Jesus foi questionado no início e no final do seu ministério. Onde? No início e no final do seu ministério. No começo do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto. E lá ele faz o quê? 40 dias de jejum, se preparando para começar o seu ministério. E aí o que Satanás, o próprio... gente, o bicho é tinhoso mesmo, né? Ele vai tentar questionar a identidade de Jesus. E tem gente achando que identidade não é coisa séria. Se tentou com Jesus deturpar a identidade dele, você acha que ele não vai tentar comigo e com você? Por que você está falando isso, pastora Lili? Porque Jesus, no início do seu ministério, lá no deserto, em consagração, se preparando para começar, dar um start ali no seu ministério realmente. Sabe o que Satanás fez? Ele apareceu para ele e falou assim, ó: se tu és, se tu és o Filho de Deus, pula-te daqui. Aleluia. Ele tentou deturpar a identidade de Jesus. Se você não é, se tu és o Filho de Deus. O diabo estava querendo interromper o ministério de Jesus, questionando a identidade dele. Olha para mim, querida. Todas as vezes que você tentar começar algo para o Senhor, Ele vai tentar te paralisar e deturpar a sua identidade. Ele vai tentar plantar coisas no seu coração. E ei, o coração é enganoso. Cuidado com o seu coração. Ele vai fazer você querer servir na igreja, mas dependendo de elogios, dependendo de ser visto, dependendo de aprovação. Ah, mas você é importante demais para isso. Você vai servir num estacionamento? Você vai servir limpando o banheiro da igreja? Você vai servir sem recompensa? Porque Ele sabe, querida, que quando o orgulho entra de um lado, a presença de Deus sai pelo outro lado. Mas isso aconteceu com Jesus, não foi só no início não, como eu mencionei, no final do seu ministério também. Jesus fielmente completou a sua missão, concluiu a sua missão e vai e se entrega para a cruz, para concluir a sua missão aqui na terra. E Satanás olha aquilo e fala: eu preciso dar minha última cartada. É agora ou nunca, eu preciso questionar a identidade desse homem. E o que o diabo faz? O que acontece? Ele faz um homem questionar Jesus na cruz. Quando Jesus é colocado no meio de dois ladrões, um daqueles homens fala o quê? Lembra que no início também foi se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, a mesma coisa que ele falou lá no início, tentando deturpar a identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, desce daqui, salva a ti mesmo e a nós também.
tu és o Filho de Deus, desce daqui. Gente, olha como ele é audacioso. Olha como ele é astuto. Você percebe que se Jesus não soubesse quem ele era, que se Jesus não tivesse consciência da sua identidade, onde eu e você estaríamos? Se Jesus tivesse falado assim, quê? Eu aqui concluindo a minha missão? Pai, não dá. Eu vou descer daqui e vou mostrar para esse Satanás quem eu sou. Me afrontando desse jeito? Deixa eu mostrar para ele que eu sou o Filho de Deus. Deixa eu mostrar para ele quem eu sou. Mas Jesus não precisava provar quem ele era. Ei, querida, você não precisa provar quem você é quando você sabe quem te justifica e onde está a sua identidade. Pode vir oposição, pode vir dificuldade dentro da sua casa, dentro da igreja ou até mesmo do inferno. Pode vir um cão. Quando você tem identidade, querida, você vira um Davi e derruba gigante. Você vira um Paulo, um pregador do Evangelho, uma pregadora da palavra. E você faz como Jesus, levando almas à cruz, à salvação. Aleluia! Você tem identidade. Fala comigo assim, eu tenho identidade. Eu sou posicionada. E eu quero te contar uma história que eu ouvi de uma pastora conhecida. Ela estava no avião. E aí, ela iria fazer uma escala. Escala é quando você sai de um avião para pegar outro. E aí, dentro do avião, ela perdeu a identidade dela. E ela chegou para a aeromoça. Isso aconteceu. Ela chegou para a aeromoça desesperada. Moça, me ajuda a achar minha identidade. Eu perdi minha identidade, eu preciso fazer outra conexão. E sem a identidade eu não vou embarcar, eu não vou entrar. E a aeromoça... Senhora, eu não posso fazer nada por você. Mas moça, eu preciso viajar, eu tenho filhas lá, elas estão me esperando, eu preciso ir para casa. Não posso fazer nada, senhora. Mas eu preciso ir lá, eu vou pregar o evangelho, estão me esperando também lá na minha cidade. Senhora, eu não posso fazer nada. E a hora que ela contou isso, sabe algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Filha, tem lugares que você só vai acessar quando você achar a sua identidade. Quando você souber a sua identidade, é só aí que você vai acessar lugares que você nunca acessou. É só aí que você vai decolar em voos que você nunca voou. Mas nessa noite o Senhor está entregando identidades, está afirmando identidades. E a partir de hoje, no nome de Jesus, você não vai mais dar ouvidos às inverdades que Satanás tem dito ao seu respeito. Porque você tem uma identidade firme no Senhor. E você vai terminar como Paulo, dizendo assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Fala assim, eu tenho identidade. Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu tenho identidade no Senhor. Fala comigo, eu tenho identidade no Senhor. Eu combati o bom combate. Eu vou completar a minha carreira. E eu vou guardar a fé até que Ele venha. Seja ministrado agora no nome de Jesus.